pessoal, vamos conhecer agora mais um aplicativo para criação de quiz em sala de aula, né? Para criar perguntas para os alunos responderem, né? De forma instantânea. E a principal diferença desse aplicativo, que é o Plickers, para com os demais aplicativos como o Kahoot, o Socrative, Mentimeter, enfim, é que os estudantes não precisam ter computador ou celular com acesso à internet para fazer as respostas. Então, ele usa alguns cartões com uma espécie de um QR Code, né, um código assim, e cada criança, então, tendo seu cartão, somente o professor precisa ter o celular para executar a atividade em sala de aula. Então, é muito bacana. Então, para a gente conhecer essa ferramenta, né, acessando o site do Plickers, né, com CK aqui, você vai encontrar então esse site e você pode vir aqui na opção de inscreva-se grátis para criar a sua conta no Plickers. Para criar a sua conta, você pode utilizar uma conta da Google que você já tenha ou preencher esse breve cadastro aqui e nessa opção de continuar com o e-mail. Como eu já tenho, vou vir aqui na opção de fazer login. Vou utilizar aqui a minha conta da Google. E ele já vai fazer o login e carregar então a página inicial do Plickers. Também, assim como as demais ferramentas que a gente viu, ele é um aplicativo em língua inglesa. Então, aqui o meu navegador já traduziu automaticamente, mas se porventura o seu navegador não estiver traduzindo, você pode clicar com o botão aqui na página. Pelo menos no Google Chrome ele tem essa opção, né, no navegador Google Chrome. E tem essa opção traduzir para o português. O meu aqui já está traduzido, então às vezes facilita a nossa compreensão. Nesse aplicativo a gente tem que fazer duas atividades principais. A primeira delas é a criação das turmas, né? Então as turmas que você utiliza essa ferramenta. E depois então a criação do questionário em si, das perguntas que você vai realizar, tá? Então, inicialmente aqui para fazer a criação das turmas, você pode vir aqui na opção Nova Classe e ir preenchendo aqui, né, o nome das turmas, né? Se você quiser, você pode criar aqui várias classes, várias turmas ao mesmo tempo. Então, se você tem lá, eu dou aula no terceiro, no quinto, sexto, sétimo ano, né? Então, você pode ir preenchendo todas as turmas aqui. Vou criar aqui uma turma de teste e vou vir na opção criar classe. Só criei uma turma bem simples aqui. Ele foi aqui para a página da turma. E então, o que eu preciso fazer com essa turma é adicionar alunos, né? Então, venho aqui e coloco todos os nomes dos estudantes dessa turma, tá? Então, eu coloco aqui, por exemplo, eu gosto, geralmente pego pela lista de chamada, né? Vou colocando todos eles aqui em ordem alfabética. E aí depois é nessa ordem que eles vão receber uma numeração. Então, se eles já têm um número na chamada, às vezes se você costuma utilizar números também com eles durante as aulas, pelo número da chamada, que também vai ficar nessa mesma ordem, né? Por exemplo, coloco aqui Ana, Luísa, Bruno, Carlos, Gabriel, Igor, Laura, enfim, você vai colocando ali o nomezinho de todas as pessoas. Então, geralmente ela pega nome e sobrenome, né? Aqui pegou a Ana Luísa, vou deixar só ela para ficar todo só com um nomezinho. Seguimos aqui para o próximo, então, ele já vai atribuir os números. Vejam que aqui ele está aparecendo 11, tá? Isso aqui é por causa da tradução. Deixa eu tirar aqui a tradução para vocês verem. Então, às vezes, a tradução pode ajudar, mas às vezes ela também dá uns problemas, né? Então, aqui você vem, então, preenchendo, a partir do momento que você preencher os alunos, né? Eles já vão receber um determinado número. Quando aqui tiver ok, eu vou dar um done. E ele já apareceu, então, né? Aqui os testes que eu já tenho criados no meu Plickers, tá? Então, eu posso adicionar testes que eu já tenho prontos nessa turma, tá? Mas, por enquanto, não vou fazer isso, porque depois a gente vai criar um teste específico para ela, beleza? Aqui embaixo, então, também ele aparece os estudantes dessa turma. E a qualquer momento eu posso vir aqui em editar estudantes.
E aqui nessa página tem a opção de adicionar novos estudantes. Então, né, se daqui a pouco esqueci alguém da lista, enfim, você pode também fazer essa modificação aqui. Então, criada a turma, adicionado aqui os estudantes, o próximo passo aqui seria, então, vir na opção New Set, ou, deixa eu ver aqui como é que ele fica traduzido, acho que é novo conjunto, né, ele recebe aqui esse nome. Então, aqui você vai, então, para criar o seu questionário, né, as perguntas que você quer fazer com os estudantes. Então, aqui ele já vai abrir como se fosse um roteirinho aqui de slides, né, que você pode ir adicionando suas perguntas. O ideal é que o clicker seja com alternativas curtas. Por quê? A execução dele em sala de aula, a gente usa o celular, tá? Então, para fazer a leitura dos códigos dos estudantes e fazer essa verificação se está certo ou não. E no celular, geralmente, se é uma resposta muito extensa, ela corta uma parte da resposta. Então, o ideal é que sejam, a pergunta pode até ser um pouco mais extensa, mas a resposta, o ideal é que ela seja bem curtinha, tá? Então, vou colocar aqui algumas perguntas sobre, né, aqui em cima ele tem para você colocar o título, né, desse conjunto de questões. Vou colocar aqui recursos da Google. Qual aplicativo que permite armazenar arquivos em nuvem? Vou colocar aqui Google Drive. Deixa só Drive, assim, qual aplicativo da Google? Não precisa repetir todos eles, né? Então, Drive, documentos, Keep, agenda. Então, aqui ele já vai pegar qual é a resposta correta, mas se você quiser marcar outra, né? Vejam que se eu marco uma alternativa, ele já desmarca outra. Então, eu só consigo indicar uma alternativa correta. Aqui do ladinho também tem essa opção que eu consigo inserir uma imagem, tá? Então, também tem essa opção que é bem interessante. Vou adicionar aqui mais algumas, pelo menos umas 3 perguntinhas, né? Qual a principal característica do Google Keep? Vou colocar aqui uma outra, né? Utiliza o formato de post-its, permite criar eventos, pode ser baixado no computador ou permite ler livros online. Umas respostas aleatórias, né? Vou adicionar aqui mais um agora, uma terceira questão. Vou fazer uma questão, então, aqui que vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então, vou colocar aqui uma agenda criada agenda pode ser compartilhada. É uma afirmação. Então, vou colocar aqui verdadeiro ou falso. E as outras alternativas eu vim aqui no xizinho e vou tirar elas. Vou deixar somente A e B, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que aí a gente precisa orientar os estudantes, né? Porque parece um pouquinho diferente, ok? Então aqui fiz 3 perguntinhas só para a gente testar também esse nosso questionário, tá? Aqui em cima eu consigo organizar as questões, eu quero deixar elas num formato centralizado ou para o ladinho, tá? Também tem essa opção aqui de pesquisa, que nesse caso não vai ter alternativa correta, tá? Então, quando é uma pesquisa, é só para fazer uma votação, por exemplo, ele não vai atribuir pontos ou respostas corretas ou não. Tá? Então, também tem essa possibilidade. É isso aí, bem simples, ele não tem assim muitos recursos, né? Ele não é muito diferente, mas o mais bacana dele está na parte da aplicação em sala de aula. Quando você... Esse daqui eu finalizei, né? Então, eu vou vir aqui em salvar. Ele já salva automaticamente, na verdade. Então, se eu vou voltar aqui para
para minha tela inicial e ele já adicionou esse questionário, então, que eu criei aqui de recursos da Google, eu já tinha criado aqui na verdade, né? Mas eu já adicionei aqui um questionário e ele trouxe então aqui mostrando quantas questões eu tenho nessa atividade. Se eu clicar em cima dela, eu consigo visualizar aqui do ladinho, consigo dar um play, ou também se eu quiser editar, alterar alguma pergunta, alguma coisa, consigo voltar, né, para edição do meu questionário também. Vou fechar esse daqui, voltar aqui para minha tela inicial, né? E para fazer então esse jogo em sala de aula, agora já está tudo salvo aqui, é necessário que o professor baixe o aplicativo do Clickers no seu celular e faça login com o mesmo login e senha que fez aqui no computador, tá? Então, cria o jogo no computador, mas a aplicação dele vai ter que ser com o aplicativo no celular. A primeira vez, se você nunca utilizou o Clickers, a primeira vez que você for utilizar, você vai perceber que ele vai te dando alguns passos. O meu aqui não apareceu porque eu já utilizo ele há algum tempo, né? Mas senão ele vai aparecendo passos. Então ele vai dizer, ó, primeiro cria aqui a sua turma. Ele não vai deixar você fazer mais nada sem antes você criar uma turma. Agora cria aqui um novo quiz. Então você tem que ir lá acessar e criar um novo quiz também. Depois também vai dizer, baixe o aplicativo no seu celular. Enquanto você não baixar no seu celular, fazer login, ele reconhecer que você já tem instalado no celular, ele não deixa você avançar. Então, vai tendo esse passo a passo ali para você depois também. Tá? Uma outra questão também, que ele vai ter nesse passo a passo, é a impressão dos cards, tá? Dos cartões, onde tem a numeração. Caso você, em algum momento, ali na hora que você imprime os cartões, já se você quiser baixar, salvar, imprimir, você pode usar sempre os mesmos cartões em todas as turmas, tá? Então, você não precisa imprimir cartões para cada uma das turmas. Como eu já baixei uma vez aqui os cartões, né? Eles não vai ficar aparecendo, senão ele sempre aparece uma notificação aqui do lado, né? Com esses passos. E vai ter a opção de você obter os cartões. Como eu já havia impresso eles uma vez, mas se eu quiser eu posso vir aqui, né? Se eu clico aqui no meu nome, se eu não me engano, aqui embaixo ele tem alguns links e ele tem essa opção Get Clickers Cards. Ou, deixa eu ver aqui, ele já está traduzido, mas ele não está conseguindo traduzir essa parte aqui. Então, clicando aqui, ele vai abrir uma nova janela com um PDF, na verdade. Vamos ver aqui. Ele tem diferentes opções, né, de cartões. Acho que ele tem até o 40, se eu não me engano. Então, até 40 alunos na mesma turma, né? Você consegue gerar esses cartões. Ó, gerou aqui. Então, vejam que cada um dos cartões, aqui o número 1, né? Ele tem o 1 em todos os cantinhos do cartão e ele tem nas laterais as alternativas A, B, C e D. E assim vai sendo para os próximos. Esse daqui é o cartão número 2. Vejam que o desenho dele é diferente. O cartão 3, cada um deles tem um desenho, um formato diferente, mas todos eles têm em comum essa numeração aqui no cantinho e as alternativas nas laterais. Então, você pode imprimir esses cartões. Eu sugiro imprimir em talvez aquele papel que é um pouco mais durinho, né? Aquela folha mais grossa de papel. E já vi relatos de pessoas que emplastificaram, né, às vezes para usar em várias turmas e tal, quando vê acaba desgastando, né, emplastificaram, só que depois ele começou a dar problema na leitura, porque o plástico prejudica a leitura dos códigos na hora de passar um celular. Então, imprime assim, né, e você vai utilizando nas diversas turmas. Como que funciona para usar isso em diversas turmas, né? É porque, como vocês viram aqui no cadastro do aluno, cada aluno recebe um número, então eu tenho que aqui ter ciência de que o número 1 eu tenho que dar para Ana, o número 2 eu tenho que dar para o Bruno, tá? Então tem que ser conforme o número cadastrado lá na ordem da minha chamada. Na hora que você vai selecionar a turma que você vai executar esse quiz, ele vai identificar que tal número pertence a determinado estudante. Então, baixou, imprimiu esses cartões, foi para a sala de aula. Agora, a gente vai precisar acessar o aplicativo para fazer o teste de leitura e aplicação desse quiz em sala de aula. Vamos lá, então. No momento de jogar em sala de aula, então, você vai abrir aqui o seu aplicativo do Clickers.
A primeira vez você terá que fazer o seu login, né? Então é importante você fazer o login. E aí ele vai aparecer então todas as turmas ali. Nas próximas vezes que você vai usar, ele vai abrir como o meu agora, né? Ele já fez o login, já vai acessar direto com as turmas, né? Ali tá a turma teste que a gente criou ali, a última, né? Mas eu vou acessar aqui com uma outra turma, que eu tenho mais alunos cadastrados, não tenho muitos cartões aqui agora. Então ali vai ter mais cartões para a gente utilizar. Aqui tem os questionários que já estão vinculados a essa turma. Eu posso fazer isso lá no computador, abrindo a turma, e ele aparece todos os questionários criados. Eu posso vincular ele à turma. Ou se porventura ele não estiver aqui, eu posso vir nessa opção ADD to Query, bem aqui embaixo, né? E aí ele vai trazer todos os questionários da biblioteca, né, de questionários que você criou. E você pode escolher, então, qual questionário você quer executar, né? Eu estava já fazendo um teste aqui, aí acabou a bateria do meu celular, né? Então, deixa eu fechar, voltar desse teste aqui. Vou iniciar, então, esse meu teste aqui com esse questionário que a gente fez sobre os recursos da aplicativos da Google. Então, abri aqui o questionário. Nessa altura, eu devo ter em sala de aula já distribuídos cartões para os meus alunos, de acordo com os números criados dentro lá da cadastro da turma. E leio a pergunta, né? A pergunta com as alternativas. Vejo que aqui para mim no celular ele já está marcando ali qual é a resposta correta, né? E então, no momento que você então leu a pergunta para os alunos, leu as alternativas, A, Drive, B, documentos, C, equipe, né? Você vai ter que pedir para os seus alunos verificar qual que eles acham que é a resposta correta e virar o seu card, o seu cartão, de forma que a lateral em que aparece a alternativa que eles acham que é correta esteja virada para cima, tá? Então, eu vou aqui habilitar a câmera bem nesse botãozinho azul embaixo, aqui na parte de baixo da tela. Habilitando a câmera, né, ele vai começar a fazer a varredura dos QR Codes. Eu peguei um aqui que não está... Eu só tenho 22 alunos nessa turma, esse aqui é o 23, só para mostrar para vocês. Então, aqui, vejam que ele tem o A, né, virando o cartão eu tenho o B, virando o C e assim por diante. Então, eu tenho que pedir para os meus alunos para que eles virem o cartão de acordo com a resposta que eles acham que está correta. Assim que dá um tempinho para eles pensar, para eles posicionar o cartão deles, e aí então você começa a fazer essa leitura, tá? Então aqui eu tenho alguns cartões. Ó, vejam ali que ele aparece o nome do aluno quando eu passo, né? O nome do aluno e bolinha vermelha se tá errado e bolinha verde se estiver correto. Vejam que os meus cartões aqui, eu tive umas falhas na impressora, então aqui eles estão com umas falhazinhas, né? E por isso, às vezes, a leitura dele não tá funcionando muito bem. Mas em sala de aula, assim, você não precisa ir perto dos alunos para passar como eu tô fazendo aqui. Eu tenho em cima da mesa, né, porque eu tô sozinha. Mas na sala de aula, você pode passar assim na sala de aula, mesmo de longe, ele consegue reconhecer o aluno, né? Então, se você viu que piscou o nomezinho dele ali, ele já reconheceu e já tá contabilizado, tá? Então, bem na parte de cima aqui, ele mostra, né, que de 22 alunos dessa turma, eu tenho 4 respostas. E quando eu quiser, então, encerrar, eu consigo visualizar aqui do ladinho os resultados, né? Então, eu consigo ver quantas respostas teve. Consigo ver aqui também a grade de alunos, então, quais deles responderam, né? Se está correto ou não. Até ele criou um card 23 aqui, né? Porque eu tenho os 22 alunos. Se eu quiser, eu posso limpar as respostas. Então, se eu limpar aqui, ele zera, eu posso passar novamente, né? Talvez, me explica o conteúdo e aí pede para eles responder novamente, né? Pode acontecer, ok? E quando eu quiser finalizar, então, a atividade, é só vir aqui nesse parar. E aí, então, ele foi para a tela de respostas, né? Como eu tinha limpado as questões, ele aqui só pegou um novamente, só deu uma resposta, mas tá ok, né? Quando eu quiser avançar para a próxima pergunta, aqui do lado do botãozinho azul, na parte de baixo, é difícil mostrar para vocês no celular, né? Tô apontando o dedo, mas ele não aparece. Então, aqui bem na parte de baixo, aqui tem um botão que é ir para o próximo, né? A flechinha com uma barrinha. Então, clico aqui, ele vai para a próxima pergunta, né? Qual a principal característica do Google Keep? Depois eu vi que eu nem assinalei, nem marquei aqui qual é a resposta correta, que seria a letra C, né? Ele pegou aqui a letra A, mas enfim, né? Só para teste aqui. Vou fazer a leitura deles de novo aqui, vou virar agora.
Vamos mudar. Esse daqui, acha que é a A. Esse mudou para B. Esse acha que é D e esse vai ficar na A. Tá, então, agora eu vou fazer as leituras. Deixa eu tentar, ó, distanciar um pouco, ele até reconhece melhor do que se ficar muito perto. Ok. Pegou todos eles. Vou parar aqui a minha câmera. Pegou as respostas, 2 corretas. E vou para a próxima. Agora aqui é de verdadeiro e falso. Observem agora, se eu colocar aqui para fazer a leitura, né? Olha, o Felipe aqui, ele tá virado para cima a letra D. E aí ele marca uma bolinha cinza, ele não reconhece, porque eu só tenho A e B nessa alternativa. Então, eu tenho que ou A ou B. Eu não consigo, né? Não consigo validar a resposta com a C e a D, tá? Então, tenho que orientar os alunos que dessa vez é só A ou só B, ok? Então, consigo verificar aqui. Ver se vai fazer a leitura. Tá meio ruinzinho, né? As minhas impressões, meus cartõezinhos, já tem que fazer alguns novos também. Vamos ver, foi, não foi? Acho que foi. Bom, vou encerrar aqui. Então, é isso aí. No momento que eu finalizei, eu posso fechar aqui, ou se eu puxar para baixo, ele vai ficar aqui, aberto aqui embaixo, né? Fechei ele, finalizou, tá bem? Depois, a qualquer momento, também eu consigo aqui embaixo acessar, né, os itens recentes, a minha biblioteca também e acessar as configurações do aplicativo. Uma questão que eu esqueci de comentar com vocês antes na criação dos questionários é que tem uma limitação dessa versão gratuita do Plickers. Estão vendo aqui o número de questões, né? O máximo de questões que ele consegue, que a gente consegue criar na versão gratuita são no máximo 5 questões por questionário, né? O que você poderia fazer, por exemplo, criar 2 questionários, 3, né, com mais perguntas, mas para cada questionário ele permite apenas 5 questões, ok? Então é isso, né? O bacana, então, como a gente falou dessa ferramenta, é que ela permite que você utilize vários cartões em sala de aula sem precisar que os estudantes tenham um celular, sem precisar de internet. A gente sabe que às vezes tem essas limitações também nas escolas. Então, o Plickers é uma ferramenta diferente, mais prática também para operacionalizar a atividade, né? E que pode se tornar bem legal, bem divertida também. Ok? Espero que tenham gostado e que vocês levem aí, depois me contem a experiência de prática do uso dessa ferramenta na sala de aula, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.